mais um episódio do podcast Carreiras, que é o nosso formato de videocast, onde a gente traz os diversos profissionais que a gente tem aqui dentro da empresa hoje. Eu sou o Pedro, assistente de processo e treinamento. Eu sou a Gabriela, supervisora de treinamentos, e hoje nós temos o prazer de trazer a Letícia, coordenadora de COP, para trazer um pouquinho sobre o reconhecimento e as visões dela de profissional. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, pessoal, pelo convite. Fiquei muito feliz em ser convidada. Meu nome é Letícia, sou coordenadora de operações atualmente, tenho 26 anos. Iniciei minha carreira na parte de uma universidade, na área de alimentos, tecnologia de alimentos, na FATEC de Piracicaba. Eu acho que depois que a gente encerra o ensino médio, vem toda aquela pressão de o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, qual carreira que eu vou seguir. E eu fui meio no caminho de zona de conforto. Atualmente, desde aquela época, meus pais eles são empresários, então eles têm um buffet de prestação de serviços de alimentação. Meu pai é formado em gastronomia, então quis fazer algo que eu pudesse agregar, que eu já trabalhava com eles também, para minha carreira. Eu fiquei um tempo durante o meu período da faculdade trabalhando também com isso, fiz estágio na área também de alimentação. Eu acho que foi meu primeiro emprego que eu tive noção de pressão, que eu trabalhava na parte de produção de alimentos e o cliente ali. Então tinha aquela pressão, o cliente está ali para se alimentar, então você precisa fazer rápido, tem que ter todo aquele jogo de cintura, que às vezes chega um monte de cliente ao mesmo tempo, então era na área de alimentação saudável, então aquele pessoal fitness, então era bem legal. Então foi bem interessante esse período. Logo que eu terminei minha faculdade, eu continuei nessa área de alimentos, mas eu fui para uma área mais técnica de laboratório. Então eu fazia pesagem de matéria-prima, parte de estoque, recebimento de matéria-prima também. Então fiz mais essa área de logística. E aí eu tive interesse em continuar nessa parte de logística, só que eu queria me afundar mais na área de atendimento ao cliente. Que nesse local também tinha essa parte de atendimento ao cliente, que era mais para farmacêutico, o segmento, não era mais na área de alimentos, mas tinha parte técnica do que eu estudei. E aí eu tive esse interesse, fiquei mais de um ano nessa parte de atendimento ao cliente, e aí onde também a gente desenvolve questão de comunicação, resolver problema. Eu acho que a pior experiência que a gente pode ter em questão de atendimento ao cliente é falar cara a cara, E aí a gente vê qual que é a reação. E aí nesse período, eu ainda não estava me identificando com o que eu queria trabalhar, então eu quis dar continuidade para ver outras experiências. Entrei novamente na faculdade para fazer tecnólogo de logística e logo veio a pandemia. E nesse período de pandemia eu fiquei um bom tempo, alguns meses desempregada, e aí foi quando eu tive a oportunidade aqui na Desktop em 2020, que é quando eu dei início mesmo na minha carreira nessa parte de operações. Eu iniciei aqui na Desk como auxiliar de logística, na área que eu estava cursando, naquela época, e aí eu fazia atendimento ao técnico, em questão de agenda, então na parte de instalação. Então todo o técnico estava na casa do cliente ausente, endereço não localizado, o técnico entrava em contato com a gente fazia atendimento por telefone, no ramal, e a gente fazia toda a tratativa. Então era ali onde a gente se desenvolvia. Na época a gente teve a implantação da ferramenta do Smart Omni, que não tinha, quando eu iniciei. E eu fui uma dos pilotos, que testou a ferramenta. E aí foi onde eu comecei a ter mais destaque. Em 3 meses que eu estava na empresa, eu era a que mais atendia, tanto por Smart e também pelo ramal. Então tive uma volumetria muito diferente dos outros que também atuavam no setor, e foi quando eu comecei a ter destaque e fui mudando as áreas que eu fazia de atendimento. Então ali eu tive a oportunidade, referente ao gerente Éder, excelente profissional, então foi muito importante também para o meu crescimento na minha carreira. E aí eu comecei na parte de auditoria de protocolos, então eu avaliava por que deu quebra, qual que era o motivo do reagendamento por parte do cliente, como que a gente fazia para recuperar, um pouquinho parecido com o modelo que a gente tem hoje do CRV, que na época não tinha, mas também era um pouco parecido. Então eu fiquei bastante tempo nesse segmento, fazendo mais atividades administrativas. Aí, após isso, eu acabei pegando muita propriedade do setor, então tanto da parte de atendimento, tanto da rotina,
E aí foi quando eu tive minha primeira oportunidade para ser gestora, que foi na parte de supervisão da área de logística, mas do período noturno. Então foi onde eu tive minha primeira equipe. Foi muito bom para mim desenvolver, porque eu nunca tive essa questão de gestão de pessoas, então é tudo muito novo, então como que eu delegava. É sempre um desafio, sim, né? foi um desafio muito grande. E aí foi quando eu comecei a dar seguimento na minha carreira, e aí teve aquela mudança que antes era implantação e logística, e aí juntou tudo para ser o COP, né? Quando juntou o COP. Aquilo ali foi, tipo assim, um divisor de águas, porque a gente começou a atender por regional. Então, eu fiquei 2 anos nessa parte de supervisão na área do litoral, né, que é a Regional Sul, que também foi muito importante para minha carreira, em questão de trocas, né, porque eu estava muito acostumada ali com todo mundo presencial, e aí, do nada, comecei a cuidar, tipo assim, de uma pessoa que está quilômetros de você. Então, foi bem legal essa experiência. Pensando em gestão, né, você disse que nunca tinha tido experiência com gestão de pessoas antes. Você consegue falar pra gente quais foram, né, os maiores desafios que você enfrentou e enfrenta até hoje? Olha, na parte de gestão de pessoas, você tem que ter analisar o colaborador, porque não é todo mundo que tem as mesmas qualidades e a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, tem que analisar o colaborador, ele precisa se sentir confortável com aquilo que ele está fazendo. Você tem que ver o perfil para você poder encaixar aquela pecinha, né, para fazer com que dê frutos. Então, acho que esse é o maior desafio. Hoje, inclusive, eu estou enfrentando esse novo desafio de novo, que é começar do zero, como coordenadora, por conta da nova estrutura que a gente vai ter no setor. Então, a minha equipe atualmente, eu tive o privilégio de selecionar as pessoas e ir desenvolvendo para o que eu queria. E conforme eu vi analisando o perfil, a gente foi encaixando em cada atividade. E aí eu já vai estar estável, né? Então eu tô saindo da minha zona de conforto, recebendo mais colaboradores, né, para minha equipe. Estou feliz pela oportunidade, porque é isso que eu gosto de fazer, gestão de pessoas. E começar do zero, né? Tipo, pegar tudo de novo para começar do zero é gratificante também, porque a gente vai desenvolvendo novas personalidades, né? De questão nessa área. Muito interessante você falar sobre as ações que você tem feito, sobre os desafios que você tem percorrido. O que você considera como um plano de ação para superar esses desafios? Eu acho que é importante a gente fazer um planejamento de estratégia. Como a gente trabalha com operação, isso acaba impactando para a área de campo, né? Então eu não posso simplesmente mover e deixar desfalcado. Então eu tenho que pensar bem como que eu vou modelar a equipe nesse contexto de atendimento. Então, eu realizei um planejamento para direcionar com base no perfil, né, da gestão, que eu vou ter 6 supervisores, e aí para analisar o que cada pessoa vai cuidar, até para a gente não ter desvios, né? Então, tipo, ficar responsável por uma área, uma parte do atendimento, outra parte mais voltada à agenda, para a gente ter um ponto focal. Então, esse foi o primeiro ponto que é ideal a gente fazer um planejamento. E também eu faço um mapeamento em questão do atendimento. Então, eu analiso os picos, né, de horário que a gente tem de atendimento para mim saber quantos colaboradores eu vou precisar ter naquele horário. Então, a gente vai ter que começar tudo de novo porque eu recebi pessoas com horários totalmente diferentes. Então, eu preciso ver conforme a necessidade para a gente ir encaixando as pessoas para a gente suprir. Então, acho que esse é um ponto principal. E aí, agora falando sobre experiência, né? Sobre todas as experiências que você já teve aqui dentro da Desktop hoje, tem alguma para você compartilhar pra gente que mais te marcou? Seja com gestão de pessoas, seja com operacional, seja com reconhecimento? Foi durante a minha gestação, no ano passado, ano retrasado, na verdade, 2022, que eu ainda era supervisora. Eu fiquei muito preocupada porque eu era do horário noturno, estava acostumada ao horário noturno, fiquei anos, né, trabalhando na Desk no horário noturno. E com uma criança, né, sempre pensando no pós, com uma criança é difícil você trabalhar no horário noturno, tava pensando já pra frente. Então eu ia ter um bebê, então eu precisava mudar meu horário, então eu fiquei super preocupada, achando que eu não poderia ter oportunidade em questão de horário, mas consegui na época, minhas coordenadoras, que era da época, foi super solista, né, em atender.
Então, o primeiro passo que eu tive de marcante foi essa questão de horário e é uma rotina totalmente diferente. Noite, você vai no modelo e de manhã, então foi um período de adaptação. Questão de home office, eu também nunca tinha feito home office, então nessa parte eu tive que ficar em casa porque eu estava gestante, na época eu estava tendo um surto de Covid e o Diego Santa Rosa, muito perfeito, né, nessa parte, pediu pra mim ficar, né, de home por cuidados de saúde. Então eu tive essa experiência também em fazer gestão de longe, então porque eu nunca tive isso, então também foi uma parte marcante. E nessa parte, em questão de carreira, eu fiquei bastante preocupada porque em questão do que eu queria pra minha filha, né? Em questão, porque a gente tem aquele medo, será que eu vou dar conta? Será que eu tô fazendo o suficiente? Aquele tabu, será que eu vou ser mandada embora depois que eu voltar da licença de maternidade? E será que é isso mesmo que eu quero fazer? Porque eu estava preocupada, porque a rotina da operação é muito loucura, não para mesmo, com a equipe de campo. Então eu fiquei preocupada em saber como que eu vou conciliar isso com uma criança, né? Porque, querendo ou não, a responsabilidade fica com a maior parte da mãe. Principalmente eu, no caso, que eu sou mãe solo. Então eu já estava me preparando para isso. E aí eu falei assim, eu preciso, primeiro passo, preciso voltar a estudar. Que eu estava na área de operações, mas não me especializei em nada. Então eu iniciei durante a minha licença maternidade a fazer uma pós-graduação na área de gestão de qualidade de processos, porque eu acho que era a parte que mais me identificava e que se encaixava ali no que eu fazia atualmente, né? Que é procedimento de atendimento, gestão mesmo de questão de qualidade, para a experiência do cliente, né? Na parte dali que a gente está nesse modelo como técnico no local. Então fui me especializando nessa parte, para mim também não ficar parada e para mim ver se eu conseguia outras oportunidades. E assim, era uma coisa que eu não esperava. Eu fui chamada durante a minha licença maternidade para fazer um processo seletivo, que aí foi quando eu tive a oportunidade de ingressar como coordenadora. Eu não sabia da resposta, eu passei por entrevista com RH, gestor na época, e aí quando eu retornei da minha licença maternidade, que aí eu tive o privilégio, né, de receber essa promoção. Então assim, foi um marco muito grande para minha carreira, porque às vezes a gente acha que aquilo não vai acontecer com a gente, né? Então, referente a todo o tabu que tem dessa parte de licença maternidade, então acho que é importante isso, né? Essa segurança das mamães que querem ser mães, para quem está com receio, porque às vezes não é uma gravidez desejada, né, naquele momento ali, planejado, então para ter uma segurança. Então, tipo assim, criei tantas fanfics na minha cabeça de situações, mas eu acho que tudo se encaminhou como deveria ser, então, tipo assim, saber que a pessoa tá que o meu trabalho foi o que foi levado a sério, né, não me diminuiu como profissional só porque eu virei mãe, então tive essa gravidez. Então isso foi muito importante pra mim no quesito de carreira, porque é aquele sentimento, né, tipo assim, eu posso, eu consigo e eu vou ter como crescer. A valorização, né? Sim. Depois de tantos desafios, tantas coisas que você passou, tantos Sim. cargos, atividades novas, e você teve que fazer tudo isso da sua casa, você Sim. passou por outra mudança de fazer gestão da sua casa. Ter essa valorização foi muito importante, né? Recentemente a gente participou de um projeto que foi o VOE, que foi muito importante. Foram 2 dias onde a gente conseguiu se sentir valorizada e sentir que o nosso trabalho estava sendo reconhecido, porque isso vai muito além de dinheiro e dos cargos que a gente tem Sim. hoje. O que a empresa trouxe pra gente foi isso, mostrar que o nosso trabalho é valorizado, que é importante, que cada um na sua área, no seu setor, traz uma coisa importante, diferente, e você, sendo responsável pelo COP, entrando numa área totalmente diferente de logística e galgando novos cargos até atingir um de alta liderança, é muito importante. Então, ter você aqui é muito importante. A gente quer muito saber sobre incentivos, né? Depois de todas essas experiências, e mesmo com a experiência atual que você tem hoje, como você indica ou dar dicas pra gente não desistir e aproveitar as oportunidades? Eu acho que a gente tem que estabelecer metas, né? E você se sentir bem com o que você faz.
eu sempre gostei muito do que eu fazia. Então, pra mim ali tava muito bom, mas eu também gostava de desafios. Então, eu sempre procurava, tipo, conhecer. Eu não ficava ali só naquela janelinha, tipo, eu só conheço a minha regional, eu só conheço meu atendimento. Não, eu queria saber também as particularidades das outras áreas. Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. E também pra gente, o que eu posso agregar da outra área que eu consigo utilizar aqui. Então, eu acho que é muito importante essa troca. A gente conversar, ter contato com os outros setores. Eu tenho vários profissionais que me ajudaram durante esse período da minha carreira, porque eu falo que a gente ter contato é tudo para o nosso desenvolvimento, em questão de saque, em questão de suporte, da retenção. Porque eu acho que um precisa apoiar o outro, né? Então, porque para garantir mesmo a experiência do cliente, então eu acho muito importante essas pontes que a gente tem dentro dos nossos setores e você avaliar, é isso mesmo que eu quero fazer? Se for, o que eu preciso fazer para que eu consiga almejar o que eu quero, né? Porque às vezes a pessoa, ela tá ali naquele setor, mas ela não gosta de lidar com gestão de pessoas. Mas o que eu posso fazer ali dentro que vai agregar? Então, eu vou usar um exemplo que a gente tem, a parte de relatórios no setor. Então, que é muito importante ali para o setor. Então, desenvolver números, desenvolver relatórios, melhorias, automações que a gente vai usar no dia a dia, pensando no operador, né, que está ali frente a frente. Então, eu acho que tem vários caminhos para a gente analisar e acompanhar também as oportunidades que a gente tem, porque a gente tem muito recrutamento interno, né, nessa parte. E acho que é isso. Muito bom, muito importante. A gente está chegando ao fim do episódio. Eu quero agradecer a você por ter participado, por ter aceito o nosso convite assim, né? Só parei você no meio do coração do seu trabalho para te convidar. A gente agradece muito você ter compartilhado essas experiências. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai se sentir representado. Eu espero que a gente tenha outros momentos e outros encontros para compartilhar muito mais. Você tem muito a agregar e muito a trazer. E acho que é isso. Obrigada, gente, pelo convite. Fico muito feliz mesmo. E que tenha mais oportunidades, né, da gente fazer trabalho juntos. Eu acho que esse vai ser o momento, né? Obrigada. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui também. É muito importante pra gente a presença de cada um de vocês aqui, tá? Deixem um like nesse vídeo, comentem aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem pros próximos episódios e até a próxima, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.